Eu comecei um propósito de oração por uma pessoa muito querida. E quando eu iniciei esse propósito de oração, pedindo a Deus para abençoar a vida dessa pessoa, pedindo a Deus para transformar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa até então estava enfrentando muitas lutas, muitos desafios, muitos obstáculos. E eu comecei a orar pela vida dela. Enquanto eu comecei a orar pela vida dela, Deus me disse: as murmurações dela impedem que eu a abençoe. Oi, gente, hoje eu vou falar de uma coisa capaz de afetar a nossa vida diretamente. Eu quero ler para você o que nos diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas, sem murmuração nem contendas. Murmurar, segundo a Bíblia, é falar contra Deus, é não ter fé. É questionar, mas não questionar reclamando de alguma coisa, é questionando contra Deus. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu vou aceitar o que Ele tem preparado para a minha vida. Então, quando eu rejeito isso, eu causo murmuração. E estamos dizendo, fazer todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Aí ele continua, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Veja só, o fato de eu não murmurar, eu estou resplandecendo no meio de uma geração perversa, que é o que a Bíblia aqui está nos dizendo, que nós vivemos. Nós temos que ser como astros no meio dessa geração perversa. E além de ler isso aqui para você, o que nos diz que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda. Você lembra que eu disse que isso é capaz de afetar diretamente a nossa vida nessa terra? Eu comecei um propósito de oração por uma pessoa muito querida. E quando eu iniciei esse propósito de oração, pedindo a Deus para abençoar a vida dessa pessoa, pedindo a Deus para transformar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa até então estava enfrentando muitas lutas, muitos desafios, muitos obstáculos. E eu comecei a orar pela vida dela. Enquanto eu comecei a orar pela vida dela, Deus me disse: as murmurações dela impedem que eu a abençoe. Veja só. Talvez você diga, mas Deus é todo poderoso. Deus pode todas as coisas. Sim, Deus pode todas as coisas. Deus é todo poderoso. Mas Ele é um juiz, criou leis e faz valer essas leis. Então, se na sua palavra Ele está dizendo que se eu murmurar, eu vou trazer maldição para a minha vida, eu não devo murmurar. E se eu murmurar, não há nada que Ele possa fazer, porque eu estou descumprindo a sua lei. E Ele não vai passar por cima do que Ele determinou por causa dos meus caprichos. Sabe? É mais ou menos assim como um filho. Você dentro da sua casa, você que é pai e mãe, dita uma regra para o bem do seu filho. Assim também é Deus. As leis que Deus cria é para o nosso bem. As leis que Deus cria é para nos disciplinar. Então Deus nos disciplina como filhos amados. Para você ter esse exemplo, você que disciplina aí o seu filho, a sua filha, dessa forma, criando regras dentro da sua casa. E queridos, não há como viver sem regras. Em todos os lugares do mundo precisam ser estabelecidas regras, claro, sem desrespeitar ninguém, sem ferir ninguém, mas tem que haver regra para que haja ordem. Assim também é Deus. Então, Deus, sendo todo-poderoso, Ele não vai poder
passar por cima para realizar aquilo que eu estou pedindo. Então, há uma condição para que isso seja feito. E ele me disse: eu não posso abençoá-la porque ela tem murmurado, porque ela murmura demais. E assim é Deus. E quantas outras coisas Deus está impossibilitado de fazer por causa das nossas atitudes? Quantas outras coisas nós estamos impedindo Deus de realizar na nossa vida por conta das nossas atitudes? Então, eu trago essa palavra aqui hoje porque essa é uma palavra que todos nós devemos refletir. Como tem estado a nossa vida diante de Deus? Não vamos murmurar. Vamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e confiamos que Ele está nos direcionando pelo caminho que devemos andar, nós ficamos tranquilos e mesmo passando por lutas, por desafios, nós temos a certeza que lá na frente nós vamos triunfar e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu convido você para se inscrever no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Me deixe aqui nos comentários qual luta, qual desafio você tem enfrentado. E nós também estaremos orando pela sua vida.